Questão 27, pessoal, olha só. Um cubo de gelo está completamente submerso em 3,45 kg de água, preso por meio de um fio ideal, capacidade térmica desprezível, ao fundo de um recipiente adiabático, conforme representado na figura seguinte. Inicialmente, a água está a 16 graus Celsius e o gelo a 0 graus Celsius, e observa-se uma atração no fio de 1 newton. Considere que ocorra a troca de calor exclusivamente entre a água e o gelo, e que, à medida em que o gelo derrete, o fio continue prendendo o cubo de gelo ao fundo do recipiente, sem exercer pressão sobre o gelo. Nessas condições, ao ser atingido o equilíbrio térmico no interior do recipiente, a tração em newtons sentida pelo fio será igual a... Ó, galera, uma coisa que não está no enunciado, mas está no início da prova, são as densidades da água e do gelo. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do gelo é de 0,92 gramas por centímetro cúbico. O motoqueiro estava fazendo discurso de ódio aí, né? Mas tudo bem. Olha só. Pessoal, essas unidades não são unidades do sistema internacional. A unidade do sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Então, vamos fazer essa conversão. De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Para transformar de grama para quilograma, nós vamos multiplicar por 10 elevado a menos 3. E centímetro para metro, a gente multiplica por 10 a menos 2. Só que aqui é centímetro cúbico. Então, eu tenho que pegar o 10 a menos 2 e elevar ao cubo. Fica 10 a menos 6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Ou seja, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, podemos reescrever essas densidades assim. Ó. A densidade da água como sendo de 1.000 quilogramas por metro cúbico. E o do gelo, 920 quilogramas por metro cúbico. Bem? E agora vamos examinar as forças que estão atuando aqui no gelo, né? Vejam, pessoal, o gelo ele tem uma densidade menor que a da água. Então, o gelo ele deveria estar flutuando aqui, ó, na superfície da água. Mas por que isso não acontece? Por conta da força de tração, né? A tração está prendendo o gelo. Então, nós temos aqui atuando sobre o gelo peso, chamado de P1, tá? E o empuxo, chamado de E1, situação inicial, né? E temos aqui a força de tração, justamente não deixando o gelo, ele está flutuando ali na superfície da água. T1. E esse T1, a questão diz que vale 1 newton, né? Então, como o gelo está em equilíbrio, encontra-se em equilíbrio, nós temos que o empuxo é igual à soma do peso com a força de tração. Como é que calculamos o empuxo? A densidade do fluido, que nesse caso é a água, vezes o volume imerso do gelo, né? Totalmente imerso aí, vezes a aceleração da gravidade, igual ao peso, que é a massa do gelo, vezes a aceleração da gravidade, mais a força de tração, que é simplesmente T1, que a gente daqui a pouco coloca aí que é 1 newton. Tá bom? Olha só. Não vamos deixar aqui em termos do volume. Vou colocar em termos da massa, lembrando que densidade é a razão da massa, né, de um corpo contido em um certo volume. Então, o volume vai ser a razão da massa com a densidade. Vamos substituir aqui. Fazendo isso, a gente vai ter densidade da água vezes massa do gelo dividido pela densidade do gelo vezes a aceleração da gravidade. Aí esse termo eu já vou passar para o outro lado, galera. Vai ficar menos massa do gelo vezes a aceleração da gravidade igual a força de tração. Bem, aí podemos colocar em evidência a massa do gelo vezes
a aceleração da gravidade, de massa do gelo vezes a aceleração da gravidade, que multiplica densidade da água dividido pela densidade do gelo, menos 1, igual à força de tração. Beleza? Tudo isso nós temos aí por enquanto. Então, olha só. Tirando o mínimo aqui, né? Densidade do gelo. O MMC, que o denominador aqui é 1. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Ó. Massa do gelo vezes a aceleração da gravidade multiplica tudo aqui dividido pela densidade do gelo. Densidade do gelo dividido pela densidade do gelo é 1, vezes a densidade da água, Densidade do gelo dividido por 1, densidade do gelo, vezes menos 1, menos a densidade do gelo. Isso é igual à força de tração P1. Então, pessoal, a massa do gelo vai ser igual a... Esse termo aqui está dividindo, vai passar multiplicando, né? Força de tração que multiplica a densidade do gelo dividido pelo produto da aceleração da gravidade com a diferença entre as densidades da água e do gelo. Beleza? Então, agora a gente pode substituir os valores aí. A força de tração vale 1, a densidade do gelo é 920 kg por metro cúbico, sobre 10 da aceleração da gravidade, e a diferença entre essas densidades, né, galera, dá 80. Aí, simplificando aqui, nós encontramos um valor para a massa do gelo, inicialmente aí, de 1,15 kg. Beleza? Então, olha só. O nosso objetivo é encontrar o valor da força de tração na situação em que o sistema agora vai atingir o equilíbrio. Beleza? Aqui é quando a água está a 16 graus Celsius e o gelo está a 0 graus Celsius. Vejam só. À medida que esse sistema tende a buscar o equilíbrio, a água vai diminuindo a sua temperatura, então a água libera calor e o gelo vai aumentar a sua temperatura, né? Ou não, não sabemos se vai ser capaz disso. E antes do gelo variar a sua temperatura, o gelo vai precisar derreter completamente. Então, será que a quantidade de calor liberada pela água será capaz de derreter toda a massa de gelo? Será? É isso que a gente vai calcular aqui, é isso que a gente vai investigar. Beleza? Então, vamos ver quanto de calor o gelo precisa receber para derreter completamente. Isso, a gente usa a quantidade de calor latente. Também a galera chama por aí de quimolesa, né? Mas enfim, a quantidade de calor latente. Então, o que é que acontece? A massa do gelo, nós encontramos, ele trabalhando todo ali, é de 1,15. E o calor específico latente do gelo... Opa, galera, mas deixa eu só voltar aqui, ó. É 1,15 quilogramas, né? Eu vou multiplicar aqui por 10 a terceira pelo seguinte. O calor específico latente informado lá no início da prova está em caloria por grama, beleza? Então, é de 80 calorias por grama. Por isso que a gente precisou retransformar essa massa para grama. Bem? Então, quanto é que dá de calor? Quanto é que o gelo precisa de calor para derreter completamente? 92 mil calorias. Ou 92 quilocalorias. E quanto é que a água é capaz de fornecer de calor para o gelo? Vai descobrir pela quantidade de calor sensível, massa da água vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Que vai ser a diferença da temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial. Bem, vamos pressupor que a temperatura de equilíbrio é zero. Por quê? Para descobrir a máxima quantidade de calor liberada pela água. Tá bom? Seria quando o sistema atingisse zero de temperatura, a sua temperatura de equilíbrio. Então, a quantidade de calor sensível da água vai ser a massa da água
E o enunciado informa que é quanto, pessoal? 3,45 kg. Então, 3,45 vezes 10 a terceira gramas. O valor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui a temperatura de equilíbrio é 0. A temperatura inicial é 16. Beleza? Resolvendo tudo isso, galera, a quantidade de calor sensível liberada pela água vai ser de 56.000 calorias. 56.000 calorias. Ou seja, a quantidade de calor sensível liberada pela água não será capaz de derreter o gelo completamente. Uma porção de gelo vai derreter e virar água, né, consequentemente. Então o gelo nem vai variar a sua temperatura, uma vez que ele não derreteu completamente. A água vai variar até zero, liberando todo o calor que ela consegue, e o gelo derrete uma porcentagem, né, da sua massa inicial. Então vamos descobrir quanto de gelo foi derretido, usando novamente a quantidade de calor latente. Agora o gelo vai absorver isso aqui, ó, galera. Então não é sua massa total que irá derreter. Então, usando novamente a quantidade de calor latente, vamos ver a massa derretida do gelo aqui. Me dê a massa derretida. Então nós vamos ter 56.000 de calor absorvido pelo gelo. A massa derretida do gelo, eu não sei quanto é que vale. E o L, né, que é a quantidade de calor específico latente do gelo, é 80. Então a massa de gelo derretida, pessoal, é igual a 0,7, né? Dá 700 gramas isso aqui. Em quilograma, 0,7 quilogramas. Beleza? Então, descobrimos quanto derrete. Mas o que interessa para a gente é o quanto continua sendo gelo. Vai estar ali penduradinho através daquele fio, do empuxo do peso. Beleza? Então, a massa de gelo que continua sendo gelo vai ser a massa inicial, que é de 1,15, menos o que derreteu, que é 0,7. Então, continuam sendo gelo 0,45 kg. Beleza? Descobrimos agora o quanto de gelo continua sendo gelo. Beleza? Então, olha só. Voltando lá para aquela figura inicial. Tá aqui, ó. Quais forças estão atuando sobre o gelo? As mesmas. O empuxo, só que é um valor diferente, uma vez que eu tenho um volume menor de gelo. Então, é o novo empuxo, é 2. Um novo peso, porque massa de gelo derreteu-se, então P2. E uma nova força de tração, né? Uma vez que o peso e o empuxo eles mudaram aí as suas quantidades. P2. Tudo bem? Então, olha o que nós temos. Como o sistema está em equilíbrio, o novo empuxo é igual a P2 mais P2. Então, como nós queremos obter a nova força de tração, P2 vai ser o empuxo menos peso. Beleza? Vamos para a próxima página para termos espaço. Então, nós temos que T2 é igual ao empuxo menos peso. O empuxo calculamos como a densidade do líquido, da água, vezes o volume imerso, novo volume, né? Vou chamar de V', vezes a aceleração da gravidade, menos o peso, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade. Olha só, o volume imerso, galera, nós vamos escrever assim, ó, como a nova massa de gelo, que a gente está chamando só de M, dividido pela densidade do gelo, vezes G, menos mg. Se quisermos, podemos colocar mg em evidência. Fazendo isso, colocando mg em evidência, G, nós vamos ter densidade da água dividido pela densidade do gelo, menos 1. E agora, podemos substituir os valores. A nova massa de gelo é de 0,7 kg. A aceleração 0,7 foi o que derreteu, desculpa. Continua sendo gelo, é 0,45. A gente confundir isso pode se dar muito mal.
Tá? Então, 0,45 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. E aqui, galera, esse termo entre parênteses pode ser escrito assim, né? Tirando o mínimo. Densidade da água menos a densidade do gelo, dividido pela densidade do gelo. Tudo bem? Então, a força de tração vai ser igual a 45, 0,45 vezes 10. 4,5, desculpa, perdão, 4,5. Errei, fui moleque. Tá? A diferença entre as densidades, né, é 1.000 menos 920, então dá 80, dividido por 920, que é a densidade do gelo. Beleza? Então, galera, essa continha dá aproximadamente 0,4. Beleza? E encontramos essa resposta na alternativa B de bola. B. Lindo problema, né, envolvendo calorimetria e equilíbrio de um ponto material. Muito elegante esse problema. Espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu!